tem que pensar na captação de recursos na hora que eu vou montar a ONG? Sim, você tem que pensar assim, porque é muito importante. É muito importante você pensar, porque é fundamental para você crescer, é fundamental para você fazer o seu trabalho, é fundamental para você falar com as outras pessoas, não simplesmente em ter dinheiro. Por que não é simplesmente em ter dinheiro? Isso é muito importante. A captação de recursos, gente, não é simplesmente o ter dinheiro. E nem o gastar ou deixar de gastar dinheiro. Porque quem está me vendo aqui ou já me conhece há um bom tempo, eu já falo sempre isso. Captação de recurso é você captar recurso e você também deixar de gastar recurso. Porém, todavia, ainda envolve muitas coisas por trás da captação de recurso. Então, para aquele que não sabe, né, captação de recurso é muito importante para a organização, porém, todavia, são estratégias, são ações, é um processo que não começa da noite para o dia, é um processo que toda organização, sendo privada, sendo pública, sendo nós do terceiro setor, sendo as outras organizações aí, os outros setores, para aqueles que não sabem o que é o outro setor, tudo tem que ter uma organização. E essa é a questão. Você tem que pensar sim na captação de recursos. A gente tem que pensar sim do quanto a gente vai gastar, por que a gente está gastando isso, se isso tem que ser gasto, isso é muito importante. Por quê? Porque não é simplesmente vou criar um projeto e vou esperar as pessoas doarem recurso para mim. Porque isso muitas das vezes não acontece. As pessoas sabem que as coisas estão acontecendo, as pessoas sabem que as coisas estão mudando, porém, todavia, muitas das vezes as pessoas desconfiam. Então, não basta ser, tem que parecer, que é muito importante. Então, sim, a captação de recursos ela tem que ser pensada sempre pensando a longo prazo, porque o foco do projeto social é que ele esteja aí, ele faça o seu serviço e vá a longo prazo. Porque a gente não vai acabar com o problema social da noite para o dia. Então, a gente pensa a longo prazo. Legal? E aí vem a pergunta, Débora, mas se eu não pensar sobre essa questão de realmente de captar recursos, se eu não pensar na hora da criação, como vai acontecer? Então, como eu disse, se você está montando uma ONG agora, se você está querendo fazer um projeto social, e aí, como eu falo, gente, é muito importante você pensar. Eu sempre falo, montar a ONG, esse tipo de coisa. Muita gente me pergunta, Débora, mas eu não sou uma ONG? Gente, ONG. Eu fiz uma live falando disso na semana passada. Ela tem que ter 5 critérios aí muito importantes, que é a questão da legalidade, de ser legal, constituída, tá? Tem que ter um CNPJ, tem que saber se administrar, tem que ter voluntariado, tem todo um processo para ser uma ONG. Para aqueles que não são uma ONG, que ainda é um coletivo, um movimento social que ainda não está legalizado, assim mesmo eu gosto de falar ONG num todo, porque a ONG fica mais fácil para todo mundo. Mas a ONG mesmo, gente, tem que estar legalizado. Se você não está legalizado hoje, você é um coletivo ou um movimento social, tá? Mas assim mesmo, vamos voltar aqui. Mas eu gosto de falar sempre para todo mundo é ONG, todo mundo feliz, e vambora, o negócio é fazer acontecer. Mas assim mesmo, só para vocês entenderem, ONG tem que estar legalizada, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando, se você hoje não está com a sua captação em dia, mas se você quer começar o seu projeto e já está pensando em captar recurso, é muito importante. Mas, se você não fez isso ainda, eu já vou dizer para você que não fez isso na hora que você montou a sua ONG e que está passando por esse processo, que é muito ruim. Porém, todavia, como eu disse, sempre há salvação se você fizer a coisa da forma correta. Então, vamos lá. Débora, eu não comecei o projeto, eu já comecei o projeto, eu não pensei em captação de recursos, o negócio não está fluindo, eu estou tendo muita dificuldade, o que acontece agora? Então, vamos pensar o que está acontecendo agora. Primeiro ponto é essa questão da falta de sustentabilidade financeira. Quando você não tem recurso, você não sabe, na verdade, o quanto você está gastando, por que você está gastando, e aí você tem um risco de não conseguir manter o projeto. Então, você não tem a sua sustentabilidade, que esse é o contexto. Hoje, eu sempre boto mundo real e mundo paralelo. Mundo real, hoje você tem o seu trabalho. Você está lá com o seu trabalhinho, você consegue pagar sua luz, sua água, consegue fazer sua faculdade ou sua pós-graduação. Você tem o seu trabalho, tá? Muitas das vezes, algumas pessoas é freelance também, em alguns momentos, vai tirar uma foto, vai fazer algumas coisas assim e consegue ter mais recurso. Mas a gente pensa o quê? A longo prazo, no momento de quê? No momento que eu começo a investir. E esse é o contexto. Eu estou pensando no meu futuro. Então, no momento que eu penso no meu futuro, eu vou fazer investimentos. Por quê? Muitas das vezes, para quem insiste aí, ver filmes, tá aí nas redes sociais, as pessoas pensam o quê? Em investir na bolsa de valores, esse tipo de coisa, para ter rendimento aí e viver de dividendo. Eu quero viver aí com 3 mil reais, 4 mil reais por mês, sem trabalhar, não precisar fazer nada da minha vida. E aí, na verdade, claro que a gente não vai poder fazer. Claro não, gente. A gente pode fazer isso na ONG, pode sim, a gente pode investir dentro da ONG, mas isso aqui é para outra live aí, tá? Mas a questão é,
A gente também pode fazer isso dentro do projeto social, mas pensando no quê? Na captação de recurso. Então, se eu tenho um bom planejamento, se eu sei o que é captação de recursos, se eu sei como eu vou fazer a captação de recursos da forma correta, eu vou pensar a longo prazo, porque eu não vou ficar dependendo de terceiros. Então, se eu tenho um projeto de geração de renda, se eu entendo como eu posso gerar renda no projeto, eu estou pensando o quê? Na minha sustentabilidade financeira. Então, se hoje você não pensou nisso quando você montou seu projeto, já começa a pensar agora. Como que eu posso ter a sustentabilidade no meu projeto social? E quando eu falo quando eu posso ter, eu não quero que vocês interrompam isso, tá? Porque eu estou pensando a longo prazo. Quais são as ações, quais são as atividades, como eu posso fazer com que a minha ONG não feche? Como que eu posso fazer com que eu não fique presa com um doador ou com um investidor? Esse é o nosso foco aqui. Então, você tem que pensar assim na sua sustentabilidade financeira, mas nunca pensando em um único doador. Por quê? Porque você vai ficar dependendo dele. E como eu disse, se você tem o seu trabalho hoje, mundo real, tá, gente? Vamos para o mundo real. Se você tem o seu trabalho hoje, nesse exato momento, você tem um emprego. Se você ficar desempregado, o que acontece? Você fica sem renda, porque você depende desta fonte de renda que é o seu emprego. No nosso mundo real, a gente não tem isso. A gente tem, pelo menos, dependendo do tempo que você está de carteira assinada, você pode pegar o auxílio-desemprego. Você ainda consegue sobreviver aí com o teu auxílio-desemprego. Você consegue ficar de boa quando você recebe aí a tua indenização. Mas isso não acontece com a ONG, gente. A gente não tem isso. Então, eu gosto sempre de trazer para vocês para o mundo real. A ONG, ela não tem uma indenização se um investidor ele parar de doar para você, aquela empresa parar de ser sua patrocinadora, o governo deixar de ter um patrocínio contigo. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, isso é importante você entender. A gente não pode depender de uma única fonte de renda. Então, se eu dependo do governo, se eu dependo de uma empresa, se eu dependo de um único doador, que eu falo sempre doador banquinho, você fica preso e você não consegue fazer com que o seu projeto cresça, com que ele se mantenha, com que ele pense na sustentabilidade financeira, não depender dos outros. E muitas das vezes, você é o doador banquinho. Você é a pessoa que banca as atividades do projeto. E eu escuto muito isso das pessoas. Ah, Débora, sou eu que pago o projeto todo, eu não tenho doação, eu tiro dinheiro do meu próprio bolso. Gente, isso é injusto. É injusto com você. Porque você está tirando dinheiro da sua família para pagar as contas do projeto. E o projeto, ele é um espaço público. Mesmo que muitas pessoas falem assim, não, Débora, não é público, não, ele é privado. Sim, ele é privado, sim. Ele está lá, ele fala organização sem fim lucrativo, uma instituição privada, ok. Porém, todavia, como ele recebe recurso? De terceiros. Então, você é uma organização pública. Você precisa prestar conta desse recurso. Então, você pede recurso para as outras pessoas para você fazer um bem para a sociedade. Não é para João, Pedro ou Maria, é para a sociedade. Então, a gente tem que mudar muito a nossa concepção. Porque se a gente continuar pensando, não, eu sou uma empresa, eu sou privada, eu tenho que fazer tal coisa, porque não sei o que, você vai continuar ficando presa nessa concepção e não vai saber fazer uma comunicação correta, dizendo, eu sim, sou uma empresa privada, que na verdade a gente não é uma empresa privada, a gente é uma associação sem fins lucrativos, entendeu? Mas assim mesmo a gente tem que pensar aqui, privado, porque a gente tem um CNPJ, a gente tem tudo direitinho, porém, todavia, existe essa questão do público. O recurso que a gente ganha é de terceiros. E a gente tem que prestar conta para os terceiros. Por quê? Porque se a gente não falar nada, as pessoas não vão deixar de doar. Se a gente não fizer ações para captar, as pessoas não vão doar. Então, a gente precisa sempre ter credibilidade para a gente crescer, amadurecer nossa ideia e continuar fazendo um verdadeiro impacto social. Por isso é muito ruim focar somente em uma única fonte de recurso e ficar pensando, ah, vai melhorar as coisas. Gente, não melhora se a gente não fizer coisas diferentes.